pela Psídia, no dia de sábado, após ele ouvir a leitura. Vamos olhar agora para a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e a gente vai ver ali o termo ressurreição aparecendo, uma vez que a gente já viu na primeira viagem, que está no capítulo 13 e 14, e agora a gente vai ver então a segunda viagem, que vai do capítulo 16, 17 e 18. E a gente está buscando trazer à tona as vezes em que o termo ressurreição aparece em Atos, na etapa de Paulo, que vai do capítulo 13 ao 28 desse livro. Uma vez que nós, então, já vimos na primeira viagem. A segunda viagem, Paulo vai com Silas. Eles partem da Antioquia, pelas mesmas cidades ali por onde ele teria passado na primeira viagem. E quando ele chega já ali, me parece que em Listra, é onde Timóteo se apresenta na vida de Paulo e Paulo leva ele então para o restante dessa viagem. Primeiro Paulo vai circuncidá-lo, né? Quem olha para isso, não tem a mentalidade na lei, fica confuso quando vê falar que Paulo circuncidou Timóteo, sendo que não precisava mais fazer aquilo. Mas não se esqueça de uma coisa, né? Todo esse tempo que a gente está falando de Atos, das cartas, o pano de fundo é a transição das alianças, né? É um dos panos de fundo, como também as festas, duas casas de Israel, né? Para falar de restauração. Quando falo de restauração, a gente tem em mente as duas casas de Israel. E sobre a restauração, Jesus falou lá no início de Atos, capítulo 1, Jesus falou sobre restaurar. Então, tudo para a gente ir somando essas ideias. Então, dali, Paulo vai até a Troade, vai passar pela Pisídia e chega em Troade. E em Troade seria onde ele vai ter, tudo aqui é capítulo 16 ainda, né, de Atos. Em Troade, ele tem aquela visão do macedônio, dizendo para ele passar do outro lado e ir até eles, né, porque entre Troade e a Macedônia havia um braço do mar, que teria que se passar. E então, Paulo entende que é para eles irem para a Macedônia. O que é Macedônia? Macedônia é uma região onde continha várias cidades, sendo território europeu. Percebe? Então, ele, me parece que no dia seguinte ele parte com Silas e Timóteo, né? Porque agora Timóteo fazia parte também das viagens de Paulo. E ele vai chegar em uma das cidades principais ali da Macedônia, qual seria a cidade de Filipo. Aí você tem em mente a carta aos Filipenses, né? E em Filipo, praticamente 70% da segunda viagem vai girar em torno da cidade de Filipe, de Paulo nessa cidade de Filipe. Vai acontecer vários eventos ali. Ali Paulo vai se encontrar com Lídia, juntamente com os apóstolos. Ela vai se converte. Ali que em Filipe, que é onde Paulo vai parar na prisão, Paulo e Silas, e perto da meia-noite eles vão cantar hinos de louvores a Deus. E vai haver então aquele terremoto. É interessante, né? Aquele terremoto em Filipe
Só por aqui a gente já vê trombetas também. Se a gente for olhar com um olhar escatológico, a gente já veria eventos das trombetas, né? Ou seja, falando de Apocalipse. E depois Paulo ele é liberto então, daí ele vai para a cidade de Tessalônica, que também era uma cidade da Macedônia e ficava ali próximo, praticamente de Filipe. Tessalônica, daí você tem ideia das cartas aos Tessalonicenses, né? E quando chega aqui em Tessalônica, aí o Atos já marca o capítulo 17, é onde a gente já vai ver então o termo ressurreição aparecendo na segunda viagem de Paulo. O texto vai dizer que pelos 3 primeiros sábados após Paulo chegar em Tessalônica, ele vai participar das sinagogas, onde nós já falamos, né, que Paulo sempre procurava sinagogas quando ele chegava numa cidade. E o texto vai dizer que por 3 vezes, 3 sábados seguidos, ele anunciou Jesus, anunciou a ressurreição de Cristo. Então a gente já vê o termo ressurreição em cena na segunda viagem. Só que né, nesse tempo, lá em Tessalônica, os judeus perseguidores de Paulo vão persegui-lo. Então Paulo ele vai para Bereia, uma das próximas cidades. E quando a gente olha de Tessalônica para Bereia, a gente já começa a ver que já seria um caminho de volta. Aquilo que eu falei, se você olha para o mapa, Tessalônica seria lá no final e depois começa já a entortar aquelas linhas, né, do mapa, para a gente entender. Em Bereia ele também vai se unir a uma comunidade judaica, só que acontece que o povo lá de Tessalônica, os judeus inimigos de Paulo, sabem que ele está em Bereia, então eles partem para lá, atrás de Paulo. Então Paulo tem que ser tirado de lá e levado para Atenas, né? Atenas seria já na região da Caia, daí a gente tem Corintos ali, né? Só que quando Paulo vai, Silas e Timóteo, eles iriam ficar em Bereia. Eles ficaram por lá, mas depois eles vão se encontrar na cidade de Corinto depois. Depois que eles se encontram na cidade de Corinto, no capítulo 18, daí seria então onde a gente veria Paulo escrevendo as 2 cartas aos Tessalonicenses, né, que estaria ali quase que perto, né, daquelas contendas que Paulo teve em Tessalônica. Ele sai de lá, vai para Bereia, de Bereia vai para Atenas e de Atenas vai para Corinto. Em Corinto, depois que os 2, Timóteo e Silas, chegam, se juntam a ele novamente, é onde Paulo vai escrever as cartas aos Tessalonicenses. Se você olha no mapa, né, você vê assim que Corinto já estaria bem embaixo, assim, né? Paulo já estaria praticamente faltando 1/3, mais ou menos, para ele já chegar de volta da segunda viagem. E só que em Atenas, antes de Paulo ir a Corintos, em Atenas, Paulo ele vai ficar estagnado quando ele vê aquela cidade onde o povo era muito ateu. Paulo via altares de deuses estranhos por todo lado nessa cidade. Então ele vai fazer um discurso ali no Areópago, um lugar que era um ponto de referência em Atenas. E Paulo vai falar para as pessoas que estão ali, né? Judeus, fariseus, saduceus. Eles habitavam não somente em Jerusalém, mas praticamente todas aquelas regiões. E nesse discurso, Paulo vai falar novamente do Cristo ressuscitado. Até que quando Paulo fala sobre o Cristo ressuscitado, então vai haver algumas divergências entre os auditórios. Por quê? Porque ali teria judeus, saduceus, fariseus. E para quem ouve a gente já há um bom tempo, sabe que nós já falamos da diferença, da divergência que existe entre fariseus e saduceus. Fariseus acreditam na ressurreição, já os saduceus
eles não acreditam. Então causa um contratempo entre eles, né? Mas então, depois que Paulo cita ali o seu discurso falando sobre a ressurreição, Paulo vai para Creta, né? E ele vai para Creta, ou seja, vai para Corinto. Depois de Corinto, então, ele vai se unir a ele os dois. Paulo fica um tempo em Corinto. Depois de Corinto, Paulo vai, me parece que para Éfeso, e depois de Éfeso ele vai parte para Antioquia, concluindo a segunda viagem. E a gente vê então que o termo ressurreição aparece na segunda viagem, no capítulo 17, por 3 discursos que Paulo faria na sinagoga, né? Vamos ver, né? Vamos pensar o seguinte: nesse discurso, ainda que pode não estar aparecendo Paulo falar em ressurreição, mas ele está falando de Cristo. E ele gostava de participar das sinagogas por onde ele chegava para anunciar Cristo. Então você já tem em mente isso, que ele já estava falando de ressurreição, ainda que pode não ser visto de forma literal. Porque quando ele fala na ressurreição, ele está tocando nas 4 primeiras festas. Então esse é o brilho da mensagem, esse é o brilho das festas. Porque vamos imaginar que Paulo tinha em mente falar sobre Cristo, ainda que ele não queria falar sobre festa, mas já está contido, né? O pacote vem junto. Percebe, né? Aquilo que nós falamos das festas seria a obra de Cristo no meio do povo. Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes. Estamos falando das 4 primeiras, né? Mas é isso aí, né? A gente volta ainda falando mais sobre esse tema e a gente está, né, buscando aqui traçar os lugares onde Paulo fala sobre o termo ressurreição na etapa dele, do capítulo 13 ao 28 em diante. É claro, a gente não está olhando para os textos que ele fala de uma forma indireta, mas a gente sempre tem em mente que quando ele fala de Cristo, ele está apontando para a morte e ressurreição de Cristo também. É fascinante a Escritura, né? Então, falando tudo isso, dá para vocês terem ideia que, de fato, as festas é o pano de fundo do Novo Testamento, que já abrange mais de 50% do Novo Testamento. E conseguimos também ver a estratégia de Cristo, né? Porque no início do livro, lá em Atos 1, ele já aparece ressuscitado para os apóstolos. Percebe, né? Faça um alinhamento sobre isso para você ver que brilho que isso te dá. A gente volta aí na sequência falando ainda mais sobre esse tema.